Igreja e Sociedade foi o tema do 9º Encontro de Comunidades Eclesiais de Base, a SEBS, realizado no dia 24 de setembro em Santa Bárbara do Sul, organizado pela Paróquia Santa Bárbara. Pela manhã, foram realizadas 2 plenárias. A primeira foi conduzida pelo professor Dinarte Belato, que fez uma análise da conjuntura atual, apontando direções a serem seguidas. Segundo ele, o poder popular se constrói na SEBS. Hoje nós, de fato, vivemos uma conjuntura muitíssimo complicada. E é complicada por várias razões. A primeira delas, por força da debilitação dos instrumentos, meios, organizações que as camadas populares vieram nos últimos 30 anos construindo de uma maneira laboriosa, de uma maneira sistemática. Todas essas tendências tenderam a se debilitar. Só que isso aconteceu não por força interna dos movimentos. Isso aconteceu pelo crescimento das forças de caráter capitalista liberal, que pensam a sociedade de um ponto de vista extremamente privado e voltado aos interesses do grande capital e, sobretudo, no processo de individuação das pessoas para que perdam a capacidade de ser uma força na sociedade, uma força que seja capaz de determinar caminhos, de fazer a dimensão política, se você quiser, no sentido mais preciso desta palavra. Hoje, frente a essa realidade, existem efetivamente uma alternativa ou 2 alternativas que são importantes. A primeira delas é o apoio que a Igreja pode dar como uma instância da sociedade. A Igreja tem um poder histórico, a Igreja tem uma presença histórica e se ela se focar no processo de organização das camadas populares, há um reforço muito significativo desses movimentos. O segundo passa necessariamente e imprescindivelmente na reconstrução das organizações populares pela base. Daí porque eu pessoalmente acho muito importante e hoje estou aqui também por essa consideração que as comunidades eclesiais de base já historicamente vem cumprindo essa dimensão de um trabalho de base. Seu próprio nome diz isso. Então, as comunidades eclesiais são, na verdade, no interior da igreja, mas no âmbito maior da sociedade, uma força que pode se fortificar, que pode ampliar aquilo que significa a organização popular, o poder popular, enfim, aquilo que pode se contrastar com o avanço das forças liberais antipopulares. A segunda plenária contou com o Frei Flávio Guerra, que falou sobre a identidade da SEBS. Provocaram um novo jeito de ser igreja, que não é tão novo como se acha, porque esse jeito de ser igreja está fundamentado na igreja primitiva, naquela igreja que aparece o retrato nos Atos dos Apóstolos, onde os fiéis eram perseverantes na palavra de Deus, eles eram perseverantes na oração, eram perseverantes na fração do pão, isto é, da participação da missa, e eles eram perseverantes na comunhão fraterna. Aí aparece os principais pilares da nossa igreja, segundo o pensamento e segundo aquilo que Jesus desejava da igreja. Isso aparece muito claramente nas comunidades eclesiais de base, porque elas têm como eixo principal a palavra de Deus, como eixo principal a Bíblia, e lendo a Bíblia sempre a partir do chão da vida, buscando na Bíblia luzes para iluminar a vida, inspiração para resolver os problemas da comunidade e também os problemas sociais. E aí na SEBS nós também temos a comunhão fraterna, que se concretiza através da solidariedade. Ninguém passava necessidade nas primeiras comunidades. Esse é um aspecto fundamental da solidariedade, onde ninguém pode passar necessidade nas nossas comunidades, nas nossas igrejas. E aí entra a questão social, de uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais solidária, onde os direitos de todas as pessoas sejam respeitadas.
Outro aspecto também importante da SEBS, que vem da igreja primitiva, é a coordenação partilhada. Os conselhos das comunidades, os conselhos pastorais paroquiais, onde todos podem opinar e buscar, a partir da palavra de Deus, o melhor para a comunidade e o melhor caminho para a comunidade e a igreja transformar a sociedade. Outro elemento também muito importante na SEBS, que tinha na comunidade primitiva, é a participação na celebração eucarística, a participação na palavra de Deus, porque é na Eucaristia e na palavra de Deus que os fiéis se alimentam para viver o seguimento de Jesus, para serem discípulos missionários. E assim também buscar uma igreja em saída, uma igreja que vai em encontro principalmente das pessoas necessitadas. Como a questão do fortalecimento é justamente nos grupos de família, então nós temos que retomar os grupos de famílias, onde todos esses elementos sejam contemplados. Aí sim nós vamos fortalecer a SEBS, os grupos de família, o espírito de SEBS na comunidade, vamos fortalecer a igreja e a atuação da igreja, a missão da igreja na sociedade, buscando uma sociedade justa e fraterna para todos. Medo de ir à luta do que nós tínhamos. Eu, com 21 anos em diante, assumi a minha vida. A Fila do Povo foi um espaço aberto a todos os participantes do encontro. Então eu acho que durante muito tempo a gente deixou a nossa participação, a gente delegou ela para outras pessoas, através do voto, através de achar que daqui a pouco os padres, os bispos ou os nossos governantes dariam conta. E eu acho que é importante hoje a gente fazer as coisas, a mudança com as nossas próprias mãos. E o grupo de jovens, a pastoral da juventude, ela é o lugar de protagonismo do jovem dentro das comunidades eclesiais de base. Então o jovem fazer com as suas mãos a transformação do mundo que precisa ser feita. Este encontro é um reacender as chamas das comunidades eclesiais de base. Aqui vamos nos fortalecer nessa caminhada quando o Papa Francisco nos desafia a sairmos de nós mesmos, sairmos do nosso lar, sermos uma igreja em saída. Aqui hoje estamos constatando isto. O grupo cada vez mais forte das comunidades eclesiais de base. É desta maneira que nós podemos fazer a diferença em nossas comunidades, participando destes encontros, onde que nos fortalece na caminhada a cada dia. E temos a certeza que é aqui onde que nós vamos levar para as nossas comunidades nosso compromisso de fazermos a diferença, de trabalharmos cada vez mais, de caminharmos juntos em nossas comunidades, em nossa paróquia. À tarde foram realizadas apresentações artísticas e também atividades em grupos, onde em mini plenárias os participantes expuseram seus anseios, dificuldades e desafios. E no final não faltou o trem da SEBS. Meu amigo, venha ver o que há de novo. As SEBS estão crescendo, se organizam em mutirão, conquistando seus direitos, lutam contra a exclusão, na defesa do pequeno, do pobre trabalhador. Hoje toda a humanidade luta contra o opressor.